Nós vamos tratar agora de um assunto igualmente relevante: os fundamentos constitucionais da investigação defensiva. Muitas vezes a Constituição fala conosco por meio de um silêncio eloquente. E isso é perceptível no artigo 129 da Constituição Federal, quando a Constituição não atribui ao Ministério Público a função de investigação criminal. Mas, não obstante, conforme nós analisaremos, o Supremo Tribunal Federal consegue enxergar, lendo a Constituição, consegue enxergar que o Ministério Público tem sim poder para investigar. Pois bem, essa visão do Supremo Tribunal Federal, atribuindo ao Ministério Público a capacidade investigativa, deve ser usada por nós como paradigma para sustentarmos também a investigação defensiva, para que haja a imprescindível paridade de armas entre as partes no sistema acusatório. E, aliás, sistema acusatório que também é enxergado a partir do artigo 129 da Constituição. Vamos à sua análise. O artigo 129 da Constituição Federal de 88 diz que são funções institucionais do Ministério Público, inciso 1, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Desse dispositivo extrai-se o princípio do sistema acusatório, em que há uma distinção clara entre acusação, defesa e órgão julgador. O Ministério Público como órgão responsável pela acusação. Os advogados, o defensor da ativa, a defensoria pública como responsáveis pela defesa. E o Poder Judiciário como responsável pelo julgamento. Desse dispositivo extrai-se, repito, o princípio do sistema acusatório. Mas tem mais. O inciso 2 traz como função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. O inciso 3 fala que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Inciso 4, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 5, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. 6, expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Inciso 7, exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Em amarelo, vocês podem ver que essa lei complementar referida nos incisos 6 e 7 é a lei complementar número 75 de 1993. Inciso 8, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Inciso 9, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. A Constituição é de um silêncio eloquente nesse artigo 129. Em nenhum momento o Constituinte disse que o Ministério Público pode investigar. Nem o Constituinte disse isso no artigo 129, nem o legislador disse isso na Lei Complementar 75.
Não há previsão do Ministério Público promover investigação criminal, a não ser dos seus próprios pares. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal conseguiu, em 2015, entender que o Ministério Público tem condições, tem legitimidade para promover investigação criminal. Uma decisão utilitarista para evitar a nulidade de milhares de ações penais. Mas uma decisão utilitarista. Porque se o Constituinte quisesse que o Ministério Público pudesse promover investigação criminal, teria colocado isso no artigo 129 e não colocou em momento algum. Ele pode requisitar a instauração de inquérito, requisitar realização de diligências investigatórias por parte da polícia, mas não presidir inquéritos, não presidir investigações criminais, o que eles chamam de PIC, procedimento investigatório criminal. Isso não está na Constituição, isso não está na lei complementar do Ministério Público. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, é constitucional a investigação promovida pelo MP. Vamos analisar essa decisão. Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação do Ministério Público. Os artigos 5º, incisos 54 e 55, 129, incisos 3 e 8, e 144, inciso 4, parágrafo 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Aqui eu vou abrir um parênteses. É impressionante como em tantos dispositivos o Supremo ainda teve uma leitura míope. O Supremo que consegue enxergar tanto, às vezes, onde nada há, nesse ponto foi míope. Não conseguiu enxergar que a investigação criminal deveria ser exclusiva da Polícia Judiciária. Ressalvadas as exceções, obviamente, de inquérito policial militar e outras exceções. Mas a regra deveria ser a exclusividade da investigação feita pela Polícia Judiciária. O que, inclusive, está previsto na Constituição, no que tange à Polícia Federal, a palavra exclusividade. Exercerá com exclusividade, a Polícia Federal exercerá com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Nem assim o Supremo conseguiu entender que exclusivo é exclusivo. Mas aqui o Supremo consegue rebater uma série de dispositivos para dizer que essa série de dispositivos não é capaz de tornar a investigação criminal exclusividade da polícia, nem de afastar os poderes de investigação do Ministério Público. Fixada em repercussão geral, tese assim sumulada. O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Observadas sempre por seus agentes as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e também as prerrogativas profissionais de que se acham investidos em nosso país os advogados, sem prejuízo da possibilidade sempre presente no Estado Democrático de Direito do permanente controle jurisdicional dos atos necessariamente documentados, súmula vinculante 14, praticados pelos membros dessa instituição. Essa decisão foi tomada por 7-4 em decisão plenária no ano de 2015. Pois bem, e aqui vai nosso primeiro importante argumento.
embora eu entenda, eu, Cristiano Campidelli, entenda que investigação criminal preliminar deve ser feita pela polícia judiciária, crime comum, polícia civil, crime federal, polícia federal. Crimes com repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme, ok, a Polícia Federal também pode investigar. Mas a Constituição, em momento algum, autorizou o Ministério Público a investigar. Quem autorizou foi o Supremo Tribunal Federal. E a partir do momento, e aqui vai o argumento, embora eu entenda que quem tenha que fazer a investigação é a Polícia Judiciária, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal disse o Ministério Público pode investigar, sendo o Ministério Público parte para que eu tenha paridade de armas, eu não posso negar a investigação defensiva. Se o Supremo autorizou a investigação por parte do Ministério Público, não pode o Supremo negar a investigação defensiva, a investigação feita pela Defensoria Pública, a investigação feita pelo defensor dativo, a investigação feita pelo advogado constituído. É paridade de armas, é questão de constitucionalidade, é questão de sistema processual penal acusatório. Repito, a partir do momento que o Supremo reconheceu a capacidade do Ministério Público investigar, não pode o mesmo Supremo Tribunal Federal negar à defesa tal capacidade. Esse é o nosso primeiro e forte argumento. Mas vamos evoluir. A Constituição Federal ainda prevê, no artigo 144, que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, dentre outras coisas, exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Exclusividade. Então perceba que a Constituição, no artigo 144, trata da segurança pública, elenca uma série de órgãos que vão exercer essa segurança pública: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros, enfim. Polícia Penal agora. Enfim, a Constituição, logo depois de prever esses órgãos, de listar esses órgãos, diz que a Polícia Federal vai exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Exclusividade! Mas mesmo assim, o Supremo disse, não, o Ministério Público pode investigar. Inclusive o Ministério Público Federal pode investigar. Ignorando a palavra exclusividade. E lembro, não há palavras inúteis na lei. A partir do momento que isso foi feito pelo Supremo Tribunal Federal em favor do MP, não pode o Supremo Tribunal Federal negar isso à defesa. Mas vamos evoluir. Vamos lá. O parágrafo 4º diz que as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, Polícia Federal investiga os crimes federais e exerce com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Polícia Civil exerce as funções de Polícia Judiciária e apura infrações penais, exceto as militares. Isso está na Constituição. E um dos argumentos que se utiliza contra a Constituição é o artigo 4º do CPP, o artigo 4º do CPP, que é de 1941. Como se o artigo 4º do CPP de 1941 pudesse revogar a Constituição de 1988. Professor, o que está escrito no artigo 4º do CPP? Vamos lá.
Vamos abrir aqui o artigo 4º do CPP. O artigo 4º do CPP diz o seguinte: a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. O que o CPP está dizendo aqui? Está dizendo aqui o seguinte, olha, outras autoridades administrativas que tiverem a mesma função de investigar aqueles fatos vão continuar fazendo. Exemplo, eu tenho crime contra a ordem tributária. Temos, inclusive, os crimes materiais contra a ordem tributária. Os crimes materiais contra a ordem tributária estão no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137/90. Só que há uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal dizendo que somente haverá crime material contra a ordem tributária, esse crime é previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137/90, se houver lançamento definitivo do tributo. Para que haja lançamento definitivo do tributo, o que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o devido procedimento administrativo fiscal e que ele transite em julgado na esfera administrativa. Aí sim haverá o lançamento do crédito tributário e aí sim eu terei o crime ali material contra a ordem tributária. Então é sobre isso que está falando o artigo 4º do Código de Processo Penal. Está falando que as outras autoridades administrativas vão continuar fazendo o serviço delas, vigilância sanitária vai continuar fazendo o serviço dela. Conselho tutelar vai continuar fazendo o serviço dele. Receitas municipal, estadual e federal continuarão fazendo o serviço delas. Mas não está dizendo que elas vão fazer inquérito policial, que elas vão fazer investigação criminal, não, elas vão fazer o serviço delas. E se no decorrer do serviço delas verificarem prática de crime, vão comunicar à polícia para investigar. O médico vai fazer investigação criminal? Não, mas chega alguém baleado lá, ele atende, salva a vida da pessoa e comunica à polícia para investigar. Ele vai deixar de atender quando tiver crime? Não, ele vai atender, mas vai comunicar à polícia para a polícia investigar. E o Ministério Público? Onde está escrito que ele vai fazer investigação criminal? Só na decisão do Supremo. Só que o Ministério Público é parte. E se ele pode fazer investigação criminal, eu não tenho dúvidas. A defesa pode fazer a investigação defensiva. A Constituição fala muitas vezes conosco com o seu silêncio eloquente. Pois bem. E o advogado? Como a Constituição trata o advogado? Vamos ver? A Constituição começa dizendo, lá no artigo 133, que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. O advogado é indispensável. É por isso que o sujeito não pode ser processado nem sentenciado sem defesa. É por isso que a falta de defesa técnica é hipótese de nulidade absoluta. É por isso que no sistema de paridade de armas, se a acusação pode investigar e produzir suas próprias provas, a defesa também deve ter igual força. Também deve ter a possibilidade de produzir as suas provas, no interesse do seu cliente, do seu representado. Mas a Constituição diz mais. No artigo 5º, inciso 38, a Constituição, ao reconhecer a instituição do júri, assegura a plenitude de defesa. A defesa no júri é plena. Plenitude é algo maior do que ampla. A defesa
plena, a plenitude de defesa, é maior do que a ampla defesa. Enquanto nós temos no processo direcionado ao juiz togado, nós temos a ampla defesa, no júri nós temos a defesa plena. E para a realização dessa defesa plena, o advogado pode ir, inclusive, além do jurídico. Ele pode fazer uso de ferramentas, de argumentações, além do jurídico. O jurado pode, no tribunal do júri, inclusive pedir clemência ao seu cliente. E o jurado pode absolver o réu no júri, mesmo contra a lei, porque ele pode absolver, ele inclusive promete e assume o compromisso de julgar a causa de acordo com os ditames da justiça e a sua própria consciência, está no 472 do CPP. O jurado não promete julgar a causa de acordo com a lei, ele promete julgar a causa de acordo com os ditames da justiça e a sua própria consciência. E é por isso que tem lá um quesito obrigatório no artigo 483 do CPP, em que o jurado será perguntado se absolve o acusado. E o jurado dirá sim ou não, conforme os ditames da justiça e a sua consciência. Então a defesa no júri é plena. E como é que eu vou buscar elementos para fazer a minha defesa plena no júri? Eu preciso ter a capacidade de produzir as minhas próprias provas. Ou eu vou para o júri só com aquilo que o MP investigou, só com aquilo que a polícia investigou. Eu posso buscar as minhas próprias provas. E no processo comum, eu também posso, mesmo dentro da ampla defesa, em que eu preciso, muitas vezes, eu não tenho aquela plenitude toda que eu tenho no júri, mas dentro da ampla defesa, eu posso buscar uma série de argumentos, uma série de informações, uma série de conhecimentos para melhor instruir a defesa do meu cliente. E eu não posso ter os meus limites dados por uma investigação feita pelo Ministério Público, ou muitas vezes por uma investigação feita pela Polícia Judiciária, em que, muitas vezes, em decorrência do excesso de trabalho, das limitações humanas, das limitações materiais, não teve condições de investigar todas as hipóteses criminais. Então eu, enquanto advogado, enquanto defensor, eu preciso ter a autorização, eu preciso ter a capacidade, a legitimidade de promover, com os meus próprios meios, a busca de elementos de prova aptos a demonstrar, a comprovar, a subsidiar a minha hipótese defensiva, a minha tese de defesa. E eu, advogado, sou imprescindível à administração da justiça. E eu, advogado, tenho que buscar sempre a melhor defesa possível para o meu cliente. E a Constituição diz mais. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Uma das molas mestras do devido processo legal é o contraditório. A possibilidade de eu conhecer o que a outra parte trouxe e contrariar isso, e contraditar isso. Então o Ministério Público, com os seus taques milionários, consegue contratar engenheiros para fazerem laudos para ele. E eu não posso contratar os meus engenheiros para contrariar os laudos dos engenheiros do Ministério Público? É lógico que eu posso, enquanto advogado de defesa. É óbvio que eu posso contratar
os meus engenheiros, principalmente se o meu cliente tiver recursos para isso, para contradizer aqueles laudos feitos pelos engenheiros do Ministério Público. Isso é contraditório efetivo. Eu vou contradizer aquilo que a acusação está dizendo contra mim. Mas a Constituição, ela ainda diz mais. Ela diz no inciso 74 que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. E é por isso que a Defensoria Pública precisa ter as mesmas garantias que são dadas ao Ministério Público. É por isso que a Defensoria Pública, ela precisa ter o mesmo status, a mesma estrutura do que aquela dada ao Ministério Público. É por isso que a Defensoria Pública, caso necessário, ela precisa ter também o poder de, assim como o Ministério Público, se valer de policiais do próprio Estado. O Ministério Público tem o GAECO, a Defensoria Pública, se necessário for, precisa montar o seu GAECO. Também tem que ter essa possibilidade de chegar para o comandante da Polícia Militar, que forneceu 10 homens ao Ministério Público, e dizer assim, eu não preciso de 10 não, mas eu preciso de 2 para investigar, para me ajudar aqui numa investigação defensiva, em que está havendo um abuso por parte do Ministério Público. A Defensoria Pública também precisa ter essa capacidade, essa possibilidade. E o Estado tem que prover à Defensoria Pública os mesmos recursos que provê ao Ministério Público. A defesa precisa dispor de mesmas armas do que a acusação. Ok? Pois bem, mas a Constituição diz mais. Artigo 5º, inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E mesmo assim, mesmo após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eu ainda posso entrar com a revisão criminal, sem limite temporal, até mesmo depois da morte do condenado. E por que eu estou dizendo isso? Prestem atenção na importância da investigação defensiva. Quem vai produzir prova para uma revisão criminal? Quem vai produzir prova para uma revisão criminal é a defesa. Se ela não pudesse fazer investigação defensiva, como é que seria possível uma revisão criminal? Que pode acontecer após o trânsito em julgado, após a morte do condenado, após o cumprimento da pena. Se ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, pensem na relevância de uma investigação defensiva em um caso de erro judiciário, em que eu estou lutando, recorrendo e consigo encontrar a prova capaz de inocentar o meu cliente. Quem vai produzir essa prova depois de uma eventual condenação em primeira instância ou em segunda instância? Ah, professor, mas não cabe análise probatória depois do julgamento em segunda instância? Depende. Se eu conseguir encontrar uma prova de que houve uma nulidade processual, eu faço juntar essa prova aos autos, a prova documental, e o STJ ou o Supremo reconhecerão essa nulidade com toda tranquilidade, porque podem reconhecê-la, inclusive de ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição. Uma nulidade absoluta. Mas quem vai produzir essa prova? O Ministério Público? Não. A defesa. Olha a importância da investigação defensiva, tanto na questão da presunção de inocência, quanto na questão da revisão criminal. E para fechar, inciso 78.
A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Estou sendo processado. É um processo absurdo. Não há razão de ser. Abusivo. E a defesa consegue comprovar, estão aqui as minhas provas. Essa prova tem que ser válida. Uma prova produzida licitamente, ela precisa ser aceita pelo Poder Judiciário. E é por isso que você está aqui comigo, no curso de investigação defensiva. De um lado, para você afirmar a legalidade, a constitucionalidade e a relevância desse importante instrumento, a investigação defensiva. E de outro, para aprender como fazer. Para aprender a buscar as suas próprias provas no interesse do seu representado, para que essas provas sejam produzidas validamente e possam ser consideradas pelo Poder Judiciário por ocasião do julgamento.